Depois da animação com o nosso querido o senhor Darcy, né, o Marchioro, nosso gaiteiro aqui homenageando os papais, a gente segue ainda no comecinho dessa entrevista agora falando desta semana importante em homenagem aos pais, agora com a juíza, não é, que responde pela nossa vara da infância e juventude aqui em Sorriso, vara da família, é isso, doutora Emanuele Mano, que está aqui conosco. Sempre bem-vinda, mas principalmente o mutirão, assim, chamado Pai Presente, né, doutora? Está acontecendo em Sorriso, bom dia. Bom dia, Marlene, bom dia aos ouvintes. Sim, está acontecendo. Teve início no dia 3 de agosto, essa campanha, anteontem, né? E ela vai até o dia 8. Segue até o dia 8. Segue até o dia 8. Ela está acontecendo no Sejusc, que é dentro do fórum, lá no fundo. Não é uma iniciativa da Vara de Família, mas é uma iniciativa do Sejusc, do Centro de Solução Amigável, digamos assim, né? Então, aquele pai que ainda não está no registro, o seu nome ainda não está no registro do filho ou da filha, os três podem procurar o fórum, né? A mãe, a criança, o adolescente e o pai, para ele espontaneamente declarar aquela paternidade. Perfeito. Né? E nós também vamos auxiliar os casos em que é preciso realização de exame de DNA, né? Então, assim, é uma campanha que visa facilitar, né, a regularização do registro civil de crianças e adolescentes que não possuem o nome do pai ainda no documento. Inclusive sem custo para quem for participar, né, doutora? Exatamente. Então, temos aí hoje, amanhã, que é quinta, né? Sexta e sábado, para procurar o fórum, para resolver isso de uma maneira mais rápida e mais econômica, né? Perfeito. A pessoa precisa levar a documentação pessoal, no caso, para economizar idas e vindas? Isso, né? A documentação pessoal, o documento da criança ou do adolescente que está lá sem o nome ainda do genitor, né? Do pai. E o Sejusc dá entrada, então, nesse pedido. E a gente pretende, com esse mutirão que está acontecendo em todo o estado de Mato Grosso, a gente pretende fazer com que mais crianças e adolescentes tenham lá no seu registro, né, o nome do pai e o nome da mãe declarados. Isso é importante para a pessoa, doutora? Olha, eu acho que é importante, né? Porque a gente... existe aquele laço biológico, né? E nós estamos aqui falando especificamente de campanha Pai Presente para filhos biológicos, sim, né? Para filhos adotivos é um outro tipo de procedimento, exatamente. Né? Não o filho biológico não é mais nem menos filho do que o adotivo. Todos são só filhos. Fazer esse parênteses. Mas eu acho que existe esse vínculo biológico, então, né? Daquela mulher com aquele homem. E a criança tem o direito de saber a sua origem, né? Conhecer o seu pai, os seus avós, os primos, né? Por parte de pai. Sim. E a gente entende que nas condições normais, né? Na regra geral, é de que saber a sua origem biológica, tanto da mãe quanto do pai, é uma coisa saudável, né? É uma coisa que acrescenta para a vida da criança, né? Do adolescente. Então, por isso que a gente trabalha sempre com as regras gerais. Né? As exceções é que a gente precisa analisar caso a caso. Perfeito. Mas, então, eu entendo que é uma ação que visa trazer benefícios para a vida daquele filho que até então não tinha o nome do pai e dos avós paternos no registro. Maravilhoso. Doutora, vamos mudar um pouquinho de assunto aí, destacando que isso segue até sábado, é só procurar o Sejusc que está dentro do fórum, esperando então quem tem esse interesse de aproveitar o momento da campanha Pai Presente, colocar o nome dos pais aí, dos genitores, no registro das crianças, né? Doutora, a senhora responderá nesse ano ainda pelo processo eleitoral, considerando essa extensão do seu mandato à frente da Justiça Eleitoral aqui em Sorriso também. Exatamente. Eu ingressei no eleitoral em 2024, né, achando que eu ia fazer a eleição municipal apenas. E, na verdade, eles agora, no meio do ano, acabaram estendendo o meu mandato até 31 de dezembro de 2026. Então, estamos aí com esse desafio. Já começamos os preparativos, né? Já estamos convocando os mesários. Então, quem costuma trabalhar em eleição ou quem se inscreveu como mesário voluntário
já se prepare que deve estar recebendo a comunicação por esses dias, né? É um dos 4 convite, municípios. no caso, né? Para que é interessante porque a gente tem um número bem significativo de mesários voluntários. Então, pessoas que nos procuram para que sejam nomeados mesários. Legal. Né? Então, com relação aos 4 municípios, né? Sorriso, Novo Biratã, Ipiranga do Norte e Boa Esperança do Norte, nós já escolhemos já esses mesários e acredito que essa semana que vem, já estão recebendo esse aviso para se programar, então, para o primeiro turno, né? Se eventualmente tivermos o segundo turno. Treinamentos e etc, que tudo precisa ser feito até lá, antes da eleição ainda, né, doutor? Que o seguinte, bom dia, aquela criança que o pai registrou e depois de um tempo já registrado, a mãe disse que não tem certeza que ele é o pai. Dá para fazer o DNA nessa campanha ou não pode mais? Olha, aí é um caso excepcional. Não, é um caso diferente, né? Porque a criança já possui o nome no registro. do pai no registro, né? E o pai, então, quer fazer um DNA. Eu acho que a gente tem como auxiliar a realização desse DNA, mas não na campanha Pai Presente, porque o pré-requisito para essa campanha é que o pai não esteja lá, o nome do pai não esteja no registro, né? Mas ele vai ter que procurar a Defensoria Pública, ingressar com uma ação, né? Mas depois o Sejus, que tem como auxiliá-lo na realização desse exame de DNA, às vezes até sem custo nenhum. Então, aqui no caso, é procurar a Defensoria, essa pessoa, né? Eu falei que vai até sábado, mas eu vou pedir acho que mais seguro divulgar para a população até sexta-feira. Sexta-feira, melhor, né? E por isso que eu sei que às vezes tem gente que está na fazenda, né? E fala, eu vou embora na sexta, eu vou passar no sábado, mas não arrisquem, não. Vem até sexta-feira para cá. Até porque é uma campanha estadual, eu acredito que tem fóruns que não vão abrir no sábado, né? Perfeito. Então, até sexta-feira está à disposição. Perfeito. Doutora, sobre a campanha eleitoral agora ainda retomando, nós estamos entrando aí já num momento importante, prazo finalizando hoje, inclusive, para a realização das convenções. Os candidatos em si, que até então eram pré-candidatos, passando pela convenção, já podem fazer campanha agora ou não? Não, a campanha a propaganda eleitoral se inicia no dia 16 de agosto. 16, perfeito. Né? E nós temos aqui até o dia 15 de agosto para que os partidos, as coligações registrem formalmente as suas candidaturas junto à Justiça Eleitoral. Né? Então, assim, a gente já sabe quem é candidato, né? Eles já estão procurando, né? Alguns nós já sabemos, mas ainda o pedido de voto só a partir do dia 16. Precisa aguardar, exatamente. Tem que esperar passar pelo registro, no caso. Exatamente. Né? Porque o registro justamente a oficialização daquela candidatura, né? Lembrando que pode haver impugnação ao registro, né? Mas enfim, o registro já garante que aquela pessoa está concorrendo àquela vaga, exatamente. Perfeito. Para a população que costuma se envolver no processo, publicar notícia, divulgar, replicar o que chega pela internet, que hoje em dia é tudo muito rápido, né? Inclusive, quais as recomendações que precisam ser passadas, doutora? Bom, a gente vive um tempo de muito uso de inteligência artificial, né? E eu acho que isso é um caminho sem volta. Né? É mais um recurso que nós temos para melhorar, para facilitar a nossa vida. Mas como quase tudo que vem para facilitar, né? Para melhorar, pode ser usado de uma maneira que cause dor, transtorno, não só na política, né? Mas às vezes em todas as áreas. né? Enfim, então, a campanha, as campanhas presidenciais, as últimas, né, campanhas presidenciais foram acirradas, né, nós acreditamos que esse ano a gente vai ter também 2 grupos polarizados, exatamente, né, mas eu acho que o eleitor, o brasileiro já percebeu que alimentar essa polarização é uma atitude que pode causar muito prejuízo para ele mesmo. Né? Cada um vai ter o seu lado, cada um vai ter o seu candidato, precisa ter, até aqui eu faço um apelo para que os eleitores votem, né? Não anulem o seu voto e nem votem em branco. Que façam uma escolha dentro né? do que está disponível. Isso, e entre amigos, entre pessoas que ele
tem contato, né? Dizer a opinião política dele, mas assim, evitar aquelas brigas, aquelas acusações. Quando receber um vídeo, tentar... já vem o aviso, inclusive, no WhatsApp, que está sendo encaminhado com frequência, né? Dar uma perguntada, trocar uma ideia, porque às vezes o eleitor acaba sendo usado como um portador de vídeos com fake news, né? E só voltando um pouquinho nessa questão de votar e não anular, nem votar em branco, nós tivemos na última eleição presidencial de 2022, em Sorriso, deixa eu só confirmar se foi... Não, em todos. Foram todos os municípios da 43ª Zona Eleitoral. Os 4 municípios Isso. aqui. Nós tivemos 1.192 votos brancos e nulos. 1.192. Eu acredito que esse tanto de voto possa eleger um deputado estadual aqui para essa região. De ausentes... Nós tivemos 15.044 eleitores. Que nem compareceram à urna. Que não foram. 15.044 eleitores. Então, é um número muito significativo. E é um número que também, se todos votam, né, e por um acaso há uma coincidência de votos... Define o rumo político aí, né? Deputado estadual, deputado federal... né, a gente consegue ter uma representatividade. Quem sabe, né? Sim, perfeito. Então, Sorriso tem um histórico de não ter representante na Assembleia Estadual, assim, continuamente. Constante, né? Como a gente tem Lucas, como a gente tem Sinop, sim, né? Perfeito. E o próprio Cuiabá, ali o entorno de Cuiabá, né? Então, eu acho assim, interessante o eleitor... obviamente que não é para votar num candidato que não concorde, não é isso, né? Mas tentar buscar um candidato que consiga agregar realmente depois projetos, né, ações para a nossa região. Perfeito. Porque a gente vê sempre alguém defendendo o Lucas, a gente vê sempre alguém defendendo Sinop. Não que não haja pessoas defendendo Sorriso. Mas Sorriso, ele fala por si só também, né? Quando a gente fala, Sorriso, é para Sorriso... Existe já um peso grande, né? Porque é uma cidade que pujante, tem um exatamente, peso, né? Realmente, economicamente muito, falando. Muito. Então, aliar esse peso que Sorriso já tem só pelo nome, né? Alguém que represente a região lá em Cuiabá, eu acho que na Assembleia Legislativa é muito importante, nós só temos a ganhar. Sim. Mas vamos aguardar agora os registros de candidatura, né? Para a gente ver, porque às vezes, enfim... Às vezes tem muitos candidatos para pouco eleitor. Tudo é inconstante aí, né? Então Tudo instável. São várias premissas que a gente precisa ainda analisar, conhecer, né? Para depois a gente poder pensar e decidir e tentar defender o seu voto, né? Defender o seu candidato, lógico, mas sem descumprir a legislação, né? Nós temos limite de tamanho para faixas, para placas, então adesivos, né? Se informar antes de colocar exatamente, isso, né? E assim, na nossa região, eu acho que não tem tanto embate, porque se a gente for analisar os votos das últimas eleições presidenciais, nós tivemos uma diferença bem significativa do primeiro candidato para nós, o primeiro candidato para nós aqui, para o segundo. Né? O candidato em segundo lugar aqui na região ficou em primeiro lugar nacionalmente. Mas a diferença foi muito grande. Sim, né? Perfeito. E agora, todo voto é importante na hora da gente considerar todo o conjunto de votos do país. Perfeito. Sobre assédio eleitoral, o que é isso, doutora? O que é preciso dizer para as pessoas em relação a isso? Bom, o assédio eleitoral ele é especificamente ligado ao campo trabalhista, né? Então, é a coação, ameaça, pressão sobre o empregado, o trabalhador, por parte de superiores, né? Para influenciar o seu voto na hora da eleição, né? Ou apoio político. Essa prática, ela é proibida pelo Código Eleitoral, né? E, fora isso, pode ter repercussão na esfera trabalhista com
reclamação trabalhista daquele funcionário específico, mas também a ação do Ministério Público do Trabalho, né, que geralmente, quando ingressa com ações de indenização por conta disso, pede indenizações milionárias, né, justamente para coibir a prática. Servir, não só punir com maior rigor aquele empresário, aquele patrão, mas também para que outros vejam e não queiram fazer adotar a mesma conduta. Então, um exemplo, né? Ameaçar demitir, transferir, prejudicar o funcionário se alguém ganhar ou se alguém perder, prometer aumento de salário, bônus em troca de voto, obrigar o uso de roupas ou acessórios que se remetam a um determinado candidato, né? Forçar a participação em carreata, em passeata, forçar, né? Sim. E exigir também que ele poste, ou divulgue nas redes sociais algum apoio político. Essas são condutas que podem ser enquadradas como o assédio eleitoral. Perfeito. Né? Então, pode acontecer prisão, multa, perda de cargo, proibição de concorrer a eleições, se for uma pessoa que tenha, que exerça cargo político, né? Enfim, e o que acaba mais sendo lembrado nessas horas é o dano moral coletivo, que, como eu disse, o Ministério Público do Trabalho, que é um órgão federal, né? Ele aciona esse patrão, esse empregador na Justiça do Trabalho e consegue, geralmente, indenizações bem grandes que vão para algum fundo de apoio aos trabalhadores. Perfeito. Né? Então, assim, e hoje em dia, todo mundo tem celular, todo mundo tem como gravar, né? Como depois produzir uma prova em relação a isso. Então, né, é uma doutora? coisa que acho que assim, não, além de ser crime, não compensa literalmente. Exatamente, né? Perfeito, não vale o risco. Doutora, é uma eleição grande, essa eleição já diz eleição geral, né? São muitos cargos. Qual é a recomendação para os eleitores, considerando que já na semana que vem, daqui um dia, já começa a campanha, literalmente, vai ter a propaganda eleitoral gratuita também a partir do dia 28, que nós aqui também temos que transmitir por obrigação. O que a senhora fala para o eleitor em relação a isso? Bom, eu acredito que grande parte dos eleitores, quando nós tivermos os nomes dos candidatos, já sabem quem vai votar. Né? Alguns vão acompanhar as propagandas para decidir. Né, propostas, se vai ter algum debate ou sabatina, enfim. Mas o que é muito importante para essa eleição? Fazer a colinha. Nós iremos votar para 6 cargos. Né? Geralmente são 5 nas gerais, mas esse ano serão 6. Então, a gente vota primeiro para deputado federal, que são 4 números. Depois a gente vota para deputado estadual, que são 5 números. Depois a gente vota para senador, que são 3. Depois a gente vota de novo para senador, 3. São 2 votos para senador. São 2 votos para senador. Depois aqui pode dar o voto 2 vezes para o mesmo candidato? Eu vou falar sobre isso depois. Tá. Né? Então, assim, deputado federal, 4 números. Depois, deputado estadual, 5 números. Primeiro senador, 3 números. Segundo senador, 3 números. Governador, 2 números. E, por último, presidente, 2 números. Perfeito. Deve ter quem consiga memorizar todos esses números, obviamente, chegar na hora de votar e conseguir levar pouco tempo. Não é o meu caso. Né? Então, faz a cola, que é mais seguro. Gente, eu tenho divulgado muito isso. Vamos fazer a colinha, um papelzinho, a gente mesmo escreve o número, né? E põe no bolso. Não tem, vou tirar uma foto, vou levar no meu celular. O celular não entra na cabine de votação, né? Então não vai ter como consultar esse celular. Vai ficar na mesa lá fora. Leva a colinha. A palavra é exatamente essa. Escreve lá no papelzinho, põe no bolso, olha na hora de votar. Isso tudo para que a gente consiga evitar filas que demorem, né, muito tempo. Na hora de votar, perfeito. Então, a colinha é muito importante, indispensável, penso eu, nessa eleição. E falando com relação ao voto a senador. Certo. Esse ano, nós trocamos, cada estado tem 3 senadores lá em Brasília. Sim. Né? Todo estado tem 3 representantes no Senado. E tem eleição geral que a gente troca 1 representante.
E tem eleição que a gente troca 2 representantes. É o caso deste ano. É o caso desse ano. Próxima eleição geral, nós iremos votar só para 1 senador. Perfeito. Tá? Mas esse nós votamos para 2. Importante lembrete esse. São 2 vagas. São 2 vagas. Então não tem como a gente pôr a mesma pessoa em 2 vagas. E não é o primeiro e o segundo mais. É o primeiro e o segundo mais votado, exatamente. Né? Do geral aí que vai então, entrar. A pessoa vai chegar, vai votar o primeiro voto de senador, 3 números, confirma. Vai automaticamente aparecer outra opção para senador. Se ele digitar aquele número que ele já digitou, vai dar erro. Vai dar nulo. Nulo. Ah, sim. Então... Vai dar nulo. Então ele vai anular o voto dele. Bem. Porque ele já pôs aquele candidato dele para concorrer à primeira vaga. Então, se tentar repetir, não tem como reformar isso aqui. Não, vai anular o voto. Vai ficar lá que não consegue confirmar, e se confirmar vai ser nulo. Perfeito. Então, todos têm que escolher realmente 2 candidatos, né? Um senador para a primeira vaga e outro senador para a segunda vaga, porque nós iremos mandar para Brasília 2 senadores eleitos. Muito bem. Né? Então não tem como aquele ser eleito 2 vezes. Então não adianta. O voto vai ocupar, cada um ocupa uma vaga. Isso. Pode escolher 2 candidatos a senador tranquilamente. Não vai estar sendo desonesto com um ou com o outro. 2 candidatos é totalmente possível a gente votar. Né? Então pensem bem, né? Façam a colinha. No dia, nós estaremos funcionando. Deixa eu só confirmar aqui. Vai ser no dia 4 de outubro. Primeiro turno é 4 de outubro. Primeiro domingo. Nós estaremos funcionando as eleições, né? Das 7 da manhã às 16 da tarde. Esse já é o horário aqui do Mato Grosso? Horário Mato Grosso. 7 às 16. 7 da manhã às 16 da tarde. Perfeito. Né? Procurem o quanto antes o local de votação, não deixem para a última hora, justamente porque imagino eu que se as filas estiverem muito grandes, que não estarão, a pessoa acaba desanimando, né? E desiste de votar. E assim, não votou, precisa justificar depois no cartório eleitoral. Sim. Né? Pra não ficar... Se for uma justificativa séria, né, a gente até aceita e exime e não cobra multa. Mas, não fui porque eu dormi, não fui porque eu fiquei com preguiça, ou... A fila estava grande. E vai existir a multa para ser paga, né? Importante. Que cada ano é um valor diferente. Que bom, doutora. Eu fico muito feliz, a gente já está caminhando para o final do programa aqui, mas quero agradecer e deixar a Sorriso FM bem à disposição da Justiça Eleitoral. A gente sabe que é um processo muito trabalhoso para os senhores a partir de agora, né, doutora? A senhora vai estar à frente aí. Estamos às ordens sempre que precisar falar com a nossa comunidade. Muito obrigada.